Eu morava em uma cidade muito tranquila. Não tínhamos problemas com violência, assaltos ou algo do tipo. Um ótimo lugar para passar o resto da vida. Tudo começou a mudar com alguns moradores relatando que alguns animais de estimação estavam sumindo de forma misteriosa. A polícia foi acionada e nada era descoberto. Se passam alguns anos e nada havia sido resolvido. E ainda animais continuavam a desaparecer. Os moradores resolveram fazer instalações de várias câmeras em toda a parte urbana daquela pequena cidade. Alguns meses se passam e parecia que depois das instalações daquelas câmeras tudo havia se normalizado. Mas aquela paz durou por pouco tempo. Animais de grande porte, de fazendas e sítios das redondezas viraram alvo. A diferença é que esses animais não estavam desaparecendo de forma misteriosa e estavam sendo encontrados sem vida. O mais bizarro disso tudo que eram de forma brutal e repugnante. Eram encontrados vacas sem as pernas, cavalos sem suas cabeças e alguns animais apenas com perfurações em seus corpos. Era um cenário caótico. Diariamente, animais sendo encontrados sem vidas. E ninguém conseguia encontrar um rastro de quem estava fazendo isso. Fazendeiros locais resolveram adotar a mesma atitude que as pessoas daquela pequena cidade haviam tomado. Instalaram câmeras por toda a sua propriedade. Aquilo estava se tornando algo muito sério. E não diferente do que aconteceu naquela cidade após as instalações das câmeras, os ataques àqueles animais haviam acabado. Bem, não durou muito para que um caçador voltasse correndo, dizendo que vários animais na floresta estavam sem vidas. Esquilos, raposas, cobras e entre outros animais. Não, medidas precisavam ser tomadas em relação àquilo, mas a polícia local havia virado as costas para essa situação. Por mais que houvessem denúncias em cima de denúncias, eles não estavam fazendo um trabalho bem feito. Afinal, eram apenas animais. Para alguns, isso não tinha tanto significado como se fosse o corpo de uma pessoa encontrada sem vida. O pior, que ninguém desconfiava de qualquer pessoa que conheciam. Isso se torna ainda mais difícil. Em um certo dia pela manhã, Roger, um fazendeiro muito rico das redondezas, resolveu dar uma recompensa de $200 mil para quem encontrasse o responsável. Poderia ser vivo ou sem vida. O Roger estava furioso com a falta de dedicação da polícia e a caçada começou para quem estava tirando a vida daqueles animais de forma tão brutal. Mas aquela manhã vai ficar marcada para sempre naquela pequena cidade. Uma notícia no jornal que em uma cidade no estado vizinho vários animais foram encontrados sem vida. O cenário era igual ao daquela cidade. Lendo aquela notícia, todos apontaram um único suspeito. Na verdade, uma única suspeita: Amélia. E o porquê estão suspeitando dela? O lado ruim de cidade pequena é que todos ficam sabendo da vida um do outro. E Amélia havia viajado com seu filho de apenas 14 anos para essa mesma cidade há alguns dias atrás. Todos, no mesmo momento, foram atrás de sua recompensa. Estava uma loucura naquela pequena cidade. A caçada começou por aquela moça. Invadiram a sua casa e incendiaram ela toda. Um rapaz a encontra com seu filho em um supermercado
Ela é arrastada pelo cabelo e o garoto tenta impedir a ação daquele rapaz, mas é em vão. O garoto é contido por outras pessoas. Eu não preciso detalhar o quão cruel foi o fim de Amélia. Pouco mais de uma década se passa e animais continuam perdendo a vida, mas de uma forma diferente. Perdem a vida em forma de desenho. O desenho se chama Happy Tree Friends. O produtor desse desenho, o filho de Amélia.